um dos efeitos mais importantes na produção musical e também na produção audiovisual. Esse é um efeito que está presente em praticamente tudo, o tempo todo ao nosso redor, e é um dos poucos efeitos que pode ser encontrado na natureza. Quando utilizado da maneira correta, é capaz de amplificar o som e até os nossos sentidos. Assim como se não for utilizado com um certo carinho, pode dar muita dor de cabeça. Eu tô falando do reverb. Será que você sabe usar corretamente? Existe um reverb certo para cada tipo de instrumento, assim como existe um tipo de reverb para cada tipo de música também. E existe literalmente uma centena de diferentes tipos de reverb por aí. Nesse vídeo aqui a gente vai ver tudo que você precisa saber quando o assunto é reverb. Vamos ver quais são os reverbs mais utilizados aí pela galera de produção musical. Então bora ver o reverb na prática e como é que ele funciona. Depois da vinheta. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal da TF Studio. Se tem uma coisa muito importante que a sua música precisa ter, é espaço. Quando mal utilizado, esse é exatamente o problema que o reverb pode causar na sua música. O reverb pode literalmente atropelar todas as frequências de todos os sons da sua música, destruindo parcialmente ou totalmente a dinâmica da música, deixando todos os sons da música sem espaço, resultando num som com menos clareza, com menos qualidade. Mas quando utilizado da maneira correta, o reverb é um efeito poderosíssimo que pode até transcender a música. O primeiro uso conhecido aí do reverb na produção musical aconteceu ali por volta da década de 1930, quando engenheiros de som começaram a utilizar câmaras de eco e salas de gravações para adicionar profundidade e dimensão às gravações. O lendário Abbey Road Studio, fundado em 1931 pela EMI, utilizava um reverb que era capturado em caixas de som que ficavam localizadas no subsolo do estúdio, que até hoje são utilizados aí por vários artistas. Da sala de mixagem, onde a música está sendo produzida, sai o sinal do instrumento diretamente para uma caixa de som que, como eu disse, está localizado em outro ambiente com uma grande reverberação. Nessa sala, um microfone capta o som que sai dessa caixa e devolve o sinal de volta para a mesa de mixagem lá na sala de produção, o som que agora possui o reverb daquele ambiente. Mas como até hoje nem todo estúdio pode se dar o luxo de ter esse outro espaço só para poder produzir um reverb para você poder utilizar na produção musical, é que começaram a surgir os primeiros reverbs artificiais. O primeiro deles são um reverb de mola, os springs. Assim como o primeiro dispositivo de reverberação mecânica, que foi projetado em 1957, o MT-140, um dispositivo de quase meia tonelada que usava uma grande chapa de metal para criar um efeito de eco. A gente já vai falar mais a respeito desses reverbs aí. Mas então ali por volta da década de 80, começaram a surgir os primeiros reverbs ali do tipo algoritmo, mas que ainda não eram capazes de reproduzir reverbs assim com muito realismo. Mas conforme a tecnologia foi evoluindo, disponibilizando cada vez mais processamento de dados e melhores algoritmos, começaram a surgir os primeiros reverbs capazes de utilizar amostras de som de ambientes reais, chamados reverbs convolution, sendo capazes de reproduzir com precisão reverbs de catedrais a pequenas caixas de som ou até mesmo um ambiente aí da sua casa, do seu home studio. Na produção musical, o reverb pode ser adicionado artificialmente utilizando um processador de efeito, geralmente conhecido como plugin. Bom, mas existem duas maneiras, dois métodos de você utilizar o reverb quando você está produzindo uma música. O primeiro desse método é o que na mixagem chama de sample, ou mandado, que é como o pessoal fala aqui no Brasil, que é quando você controla os parâmetros desse efeito sem que isso afete o sinal do instrumento. A maneira mais fácil de entender isso é quando você está aí produzindo uma música, e aí você tem lá vários instrumentos que você está aí gravando no seu home studio e instrumentos virtuais que você está utilizando no seu programa de produção musical. Um dos segredos aí da mixagem é fazer parecer que esses instrumentos foram gravados todos no mesmo lugar, no mesmo estúdio, no mesmo ambiente. Senão vai ficar estranho, vai ficar uma música confusa. E uma forma de você controlar isso durante a produção musical é exatamente utilizando um reverb que seja igual para todos os instrumentos. E para fazer isso você vai pegar o seu programa de produção musical, vai localizar o SSL Mixer dele, sua mesa de mixagem aí, e nela vai ter um botão lá onde você vai adicionar um efeito, pode ser qualquer efeito, mas no nosso caso aqui é o reverb, no modo send, como eu falei. Assim você vai ter um único efeito, um único reverb, no caso, que vai ser distribuído para todos os instrumentos que estão ali na mesa de mixagem, que vai poder ser utilizado por diferentes instrumentos ali.
E dentro desse método SANS aí, desse mandado, né, existem dois tipos de reverb que são os mais utilizados, o algoritmo e o convolution. Entenda o reverb algoritmo como sendo um efeito mais artificial, que é gerado digitalmente, algo que foi criado para imprimir uma característica mais específica, um efeito, um tipo de som, um tipo de reverb que você não encontraria na natureza, por exemplo. Os mais famosos em termos de hardware, equipamentos de estúdio mesmo, são o Lexicon 224 e o MT250. Mas em termos de plugin, a gente tem literalmente aí uma infinidade de possibilidades. Todos eles com praticamente as mesmas funcionalidades, com o propósito de modular as frequências dos reverbs de diferentes formas. Trazendo uma certa cor para esse tipo de efeito, algo que não poderia ser encontrado em um reverb na natureza. E tende a utilizar menos processamento, menos memória RAM e menos HD também. Uma ótima pedida para quem não tem um computador aí super poderoso para produzir uma música. O segundo reverb para simular esse lance do ambiente, que é utilizado aí pela maioria dos produtores musicais, com certeza é o reverb que você mais vai utilizar, é o convolution. Agora um pouco de história aqui. Antes dessa tecnologia toda que a gente já está falando, antes dos computadores, os músicos eram obrigados a escolher bem onde eles iam produzir um álbum, que o reverb daquele ambiente fatalmente ia ficar presente naquela música que eles estavam produzindo, naquele álbum que eles estavam produzindo. Só que com o passar do tempo as coisas foram mudando um pouco. E os reverbs passaram a ser inseridos artificialmente nas músicas, de forma digital. E aí que entra os reverbs convolution. São reverbs que utilizam amostras de reverb que foram captados em ambientes reais. Catedrais, estádios e até mesmo o seu home studio pode ser utilizado. E por isso esse tipo de reverb acaba precisando de mais processamento, mais memória RAM e mais HD. Uma coisa muito importante que existe nos reverbs convolution é uma coisa chamada resposta de impulso, que consiste numa técnica utilizada para registrar e descrever as características acústicas de um ambiente. O Reverb Convolution utiliza essa resposta de impulso para simular essas características em outros sons, produzindo esse efeito aí de uma reverberação realista. Quando você coloca aí o reverb de uma catedral, por exemplo, na sua música, significa que esse reverb foi de fato gravado numa catedral. Por isso que os Reverbs Convolution são uma ótima pedida e uma ótima escolha para você utilizar no final do seu processo de mixagem, também no processo de masterização de uma música, a fim de criar essa sensação de ambiente da forma mais realista possível. O Reverb Convolution, ele é um arquivo grande, bem fácil de notar, causa um tom sem muito balanço, que obriga a realizar certas correções na equalização durante a mixagem. Saiba você que aí dentro do seu programa de produção musical existem formas de você criar o seu próprio Reverb Convolution, sabia? No meu caso, que eu utilizo o Reason como meu DAW, meu programa de produção musical, eu posso utilizar o RV7000. Você pode, por exemplo, analisar o reverb de um ambiente que você capturou aí no seu próprio home studio, no seu espaço favorito. Aquele banheiro, por exemplo, que você adora cantar. Ele vai analisar aquela resposta de impulso que a gente acabou de falar, desse ambiente aí que você gravou, e vai transformar isso num reverb para você poder utilizar na sua música. Ou, por exemplo, o som de uma arma que foi disparado dentro de uma catedral. Cada diferente amostra de som que você utilizar vai gerar um reverb diferente para você. Vale a pena você fazer alguns testes para ver qual desses tipos de reverb vai criar uma ambientação melhor para o estilo de música que você está produzindo. Se você quiser saber mais a respeito de programas de produção musical, qual a diferença entre eles, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala a respeito disso. Dicas na hora de escolher o programa de produção musical ideal para o estilo de música que você faz. Dá uma olhada porque é um vídeo muito legal, muito completo, com certeza vai te ajudar bastante na hora de escolher o seu programa de produção musical. Bom, e o segundo grupo aí de reverb que você pode utilizar são os reverbs do tipo insert, que é quando o efeito, no caso aqui o reverb, ele afeta o sinal do instrumento. Diferente dos reverbs anteriores que a gente falou, o insert é um efeito que você coloca direto no instrumento, que é um reverb quando você está gravando uma guitarra aí no seu home studio, você coloca um pedal para alterar o som desse instrumento, você está alterando ali o sinal da guitarra, né? Ou quando você está aí no seu programa de produção musical e você vai lá e coloca um efeito ali para criar um som característico daquele instrumento, para ele ser só seu, né? Ou até mesmo quando você grava um instrumento aí no home studio e esse
esse instrumento acaba carregando um pouco da reverberação aí do ambiente onde você está gravando, fazendo com que o reverb ambiente aí se torne parte desse som que você está gravando, né? E aqui entra analisar também o lance do reverb aí do ambiente onde você está trabalhando. Se por acaso você estiver gravando instrumentos acústicos aí, por exemplo, mais pra frente aqui no vídeo a gente vai falar a respeito do reverb do ambiente, tá? Mas como eu falei, os reverbs do tipo insert, eles fazem parte ali das características sonoras dos instrumentos, ou da voz também. Esse tipo de reverb também vai ajudar você a posicionar o seu instrumento quando você estiver mixando a sua música. Quanto mais reverb você colocar nesse instrumento, mais longe ele vai parecer que ele tá. Quanto menos reverb você colocar, mais perto, mais na cara, vai parecer que esse reverb tá quando você tá ouvindo a música. Mas mexer na posição tridimensional do som é tema para um próximo vídeo sobre mixagem aqui no canal. E existem dois tipos de reverb que você pode utilizar no modo insert. O primeiro deles é o do tipo flat, que como eu falei no início do vídeo, é um dos primeiros tipos de reverb aí que foram criados de forma artificial, antes mesmo dos computadores, o MT-140, e hoje você encontra ele no formato de plugin, por exemplo. Muito utilizado até hoje para dar mais presença na voz, ou por exemplo no prato de uma bateria. Ele resulta num som mais claro, mas bem suave. E o segundo reverb muito utilizado aí no modo insert é o spring, os reverbs de mola. Só que esse reverb é um reverb mais sujo, mais utilizado assim em instrumentos como por exemplo uma guitarra. Vamos ouvir aí. Veja como esse reverb cria um transiente que, por exemplo, numa bateria ficaria horrível. Mas numa guitarra pode trazer um efeito bem interessante. Escuta isso aí. Se você está curtindo esse vídeo até aqui, por favor, deixa um joinha aí, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Bom, agora que você já sabe quais são os reverbs aí, vamos a algumas dicas bem interessantes aí na hora de utilizar eles na sua música. Falando do reverb, quando um objeto se move na natureza, ele empurra as moléculas de ar à sua volta através do espaço. Isso é o que a gente chama de som. E é exatamente o que acontece com o alto-falante da sua caixa de som. Ela se move para produzir som. Quando essas moléculas de ar atingem uma superfície, elas agitam as moléculas do objeto. Mas por esse objeto possuir uma ligação mais forte entre as moléculas, ele resiste e dificulta a vibração, empurrando as moléculas de ar na direção contrária. Embora em algumas situações uma pequena parcela aí dessas moléculas até consigam atravessar esse objeto, mas a parte refletida é o que a gente chama de eco ou reverb. A reverberação acontece quando o som do objeto se mistura com as reflexões do ambiente, criadas pelo reverb. Temperatura. Temperatura pode interferir bastante na maneira como o reverb se propaga no ambiente. Manter a temperatura ambiente uniforme é fundamental em termos de tratamento acústico. E por falar em tratamento acústico, o lance é que o reverb é um dos poucos efeitos, como eu falei, que a gente encontra aí na natureza. O ambiente que você escolher aí para trabalhar com produção musical pode interferir diretamente aí, pode imprimir uma característica única aí na hora que você estiver produzindo a sua música. É muito importante observar o ambiente onde você está trabalhando, onde você está gravando a sua música, saber controlar a acústica do ambiente, controlar o reverb nesse ambiente onde você está produzindo a sua música é fundamental. E se você ainda não sabe como fazer aí um tratamento acústico no seu home studio, em breve nós vamos fazer um vídeo aqui no canal como fazer um tratamento acústico bem feito, sem você precisar investir muito aí para poder ter uma acústica legal. Então segue o canal aí. Efeito Doppler. Localização é a habilidade de identificar a origem do som, que nos permite identificar as pessoas que estão à nossa volta, por exemplo. Conforme o som se afasta, tende a se tornar mais grave, o chamado efeito Doppler. Se um carro passa por você e buzina, conforme ele se afasta, a buzina parece ficar cada vez mais grave.
você já observou isso? Mesmo sabendo que o som da buzina não se altera, né? Ou seja, quanto mais reverb você coloca no modo insert, que a gente acabou de falar, na hora que você está aí construindo o som do seu instrumento, isso tende a tornar a sua música mais grave, o que em termos de produção musical pode atrapalhar bastante quando você estiver mixando a sua música. Então tome cuidado, quanto mais reverb, mais grave a sua música tende a ficar. Reverb versus eco versus delay. Reverberação é o efeito acústico que ocorre quando o som é refletido em várias superfícies antes de ser completamente absorvido. Isso cria uma sensação de profundidade e espaço. Em qualquer ambiente, o reverb acontece de forma natural, igual acontece com o eco. Só que embora a reverberação e o eco sejam efeitos sonoros relacionados, eles são um pouco diferentes. O eco é uma reflexão sonora distinta, que ocorre quando o som é refletido de volta para o ouvinte após um curto período de tempo. O eco é bem mais fácil de identificar e mais distinto do que o reverb. Geralmente é menos intenso também. Em resumo, a reverberação é um conjunto de ecos mais suaves e longos, enquanto o eco é uma reverberação distinta, curta e mais definida. O eco também pode ser confundido com o efeito delay, um efeito muito utilizado na produção musical. Mas o delay é um efeito de processamento de áudio que consiste em adicionar uma cópia ligeiramente atrasada do sinal do áudio original. Isso pode ser utilizado para criar uma sensação de profundidade e eco, ou para criar efeitos de ritmo e sincronia. High Pass Filter, HPF. Quando ouvimos um som, ele é composto de milhares de frequências vibrando de 20 a 20 mil ciclos por segundo, ou de 20 Hz a 20 kHz, de altas frequências a frequências mais baixas. E quanto mais baixo for o som, maior é a frequência, mais longa ela é. Por isso o grave costuma causar problemas quando o assunto é reverb. O ideal é utilizar pouco ou nenhum reverb nas frequências abaixo, por exemplo, de 100 Hz. O High Pass Filter, ou HPF, é uma maneira de cortar as frequências mais graves, ali por volta de 40 Hz mais ou menos, e esse é um processo realizado durante a equalização, durante a mixagem. Uma dica ao utilizar efeitos no modo insert, principalmente quando esse efeito é um reverb, é colocar o efeito em um canal paralelo, separando o sinal do instrumento do efeito, no caso aqui o reverb. Bom, falar de reverb com certeza é um tema assim que precisa de muito vídeo para poder falar tudo que existe a respeito de reverb. O reverb é capaz de polir as frequências deixando elas mais suaves, capaz até de amplificar um som sem muita energia, é capaz até de mudar o nosso estado de espírito. Ao mesmo tempo que o reverb é tão poderoso, precisa ser tratado com muita sutileza e cuidado. É uma linha fina que divide uma música gloriosa de uma música completamente desastrosa. O reverb é, sem dúvida nenhuma, um dos efeitos mais importantes da produção musical. E cada artista possui aí o seu processo criativo na hora de colocar o reverb na música. Utilize as informações desse vídeo aqui para encontrar o seu reverb, o reverb que é ideal para a sua música. É isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Siga aí nosso canal, porque aqui a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.